Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, Ouvindo o Inaudível. No século III d.C., um rei mandou seu filho, o príncipe de Tai, ir estudar no templo com o grande mestre Panku. O objetivo era preparar o príncipe que iria suceder ao pai no trono, para ser um grande administrador. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre logo mandou sozinho à floresta. Ele deveria voltar 1 ano depois com a tarefa de descrever os sons da floresta. Passado o prazo, o príncipe retornou e o mestre lhe pediu para descrever os sons de tudo aquilo que tinha ouvido e conseguiu entender. Mestre, disse o príncipe, pude ouvir o canto dos pássaros, o roçar das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo suavemente na grama, o zumbido das abelhas e o barulho do vento cortando os céus. Quando o príncipe terminou, o mestre mandou-o de volta à floresta para ouvir tudo o mais que fosse possível. O príncipe ficou intrigado com a ordem do mestre. Ele já não tinha distinguido cada som da floresta? Por longos dias e noites, o príncipe se sentou sozinho na floresta, ouvindo, mas não conseguiu distinguir nada de novo, além daqueles sons já mencionados ao mestre. Certa manhã, sentado entre as árvores da floresta, começou a discernir sons vagos, diferentes de tudo que ouvira antes. Quanto mais atenção prestava, mais claros os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta do rapaz. Esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse, pensou. Sem pressa, o príncipe passou horas ali, ouvindo pacientemente. Queria ter a certeza de que estava no caminho certo. Quando o príncipe retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que mais ele tinha conseguido ouvir. O mestre respondeu reverentemente o príncipe. Quando prestei mais atenção, pude ouvir o inaudível, o som das flores se abrindo, o sol aquecendo a terra e o da grama bebendo o orvalho da manhã. O mestre acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Ouvir o inaudível é ter a disciplina necessária para se tornar um grande administrador. Apenas quando aprende a ouvir o coração das pessoas, os próprios sentimentos mudos, os medos não confessados e as queixas silenciosas e reprimidas, um administrador pode inspirar confiança em seus comandados, entender o que está errado e atender às reais necessidades dos liderados. A morte de um reino começa quando os líderes ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca, sem mergulhar o fundo na alma das pessoas, para ouvir seus sentimentos, seus desejos e suas opiniões reais. Olha, dessa vez não tem como não lembrar de uma líder. Eu acho que foi a maior líder que eu conheci. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa há mais de 25 anos. Quando eu entrei na escola para trabalhar na prefeitura aqui em Itaquá, a minha diretora era uma líder nata e ela era esse tipo de pessoa, que ela ouvia o inaudível e via também aquilo que não se pode ver. Quando todas nós, professoras da escola, chegávamos, ela estava no portão e dali ela já gritava: "Bom dia! E aí, mulher, como é que tá?" Essa frase, "e aí, mulher, como é que tá?", fazia com que a gente se aproximasse dela, né? Ela não ficava com aquela formalidade, "Bom dia, professora, tudo bem?", que geralmente é o que um diretor faz. Ela já tinha esse comportamento diferente até da forma de falar, que era de uma forma mais próxima do professor, né? "E aí, mulher, como é que tá?". Dali do portão, ela já percebia o imperceptível, né? Se o professor que estava atravessando aquele portão estava bem ou mal. Se ela já percebia pela resposta ou pelo mover da cabeça daquela professora que ela não estava bem, ela falava assim: "Passa na minha sala primeiro, depois você vai para a sua". Para um líder, geralmente no começo o professor olha assim e fala: "Meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Por que eu tenho que ir lá na sala do diretor antes de entrar na minha aula? Algum eu aprontei, que nada". Você entrava na sala, ela sentava com a cadeira de frente para a sua cadeira, não aquela formalidade dela na cadeira, do lado de lá, uma mesa e outra cadeira. Isso não. Cadeira com cadeira, uma de frente para a outra, ela falava: "E aí, o que é? O que aconteceu com você? O que você tem?". E aí você jogava, né?
passava toda a tua história ali. Hoje eu briguei com o marido, hoje eu tô mal de saúde, cada um com seus pepinos, derrubava nela ali aqueles pepinos, ela escutava, ela não dava pitaco, bem dizer, porque ela não era psicóloga, ela estava ali apenas limpando um pouco daquela sujeira que a pessoa carregava. Então a pessoa precisava colocar a sujeira para fora. E ela escutava com paciência. Enquanto isso, a sala de aula ficava com um funcionário, os alunos não ficavam sozinhos. Ela era toda organizada nessa situação. Era incrível o trabalho, o manejo dela na escola. E aí o professor falava ali, por uma questão de 10 minutos que fosse, quando a gente terminava de falar, ela, agora você está melhor? Você conseguiu tirar um pouquinho que estava te machucando? Então, primeiro você trabalha, pensa aquilo que você vai fazer com o seu aluno. Depois você volta lá no seu problema de novo. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir dar uma boa aula. O seu aluno está lá na sala te esperando. E às vezes é só você que ele tem. Você ainda tem o seu filho, você ainda tem sua casa, você tem seus pais, mas a gente não sabe como que vive esse aluno, né? Então, de repente, ele só tem você. Vai lá e dê o melhor pelo seu aluno. E quando você entrava na sala de aula, já com uma conversa curta como essa, mas de muito, muito valor, você entrava na sala de aula, você já entrava outra pessoa. Você já entrava mais leve, você já entrava com mais desejo de fazer o bem, porque você já entrava naquela consciência, é verdade, eu estou na escola, aqui é meu aluno, aqui já não sou a Patrícia, a mãe, esposa, aqui é a professora, sabe? Ela dava aquela mexida na gente. Então, quando você passa a ouvir, a ver, a perceber o outro, além das suas aparências físicas, né, daquilo que ele mostra por fora, isso tem um valor tão grande na educação, gente. E isso serve dentro de uma escola para os líderes, isso serve para os professores. Você chega na sala de aula, você tem 35 alunos. Os 35, aparentemente, tudo com estojinho do Hot Wheels, da Barbie. Grande parte deles tem um tênis novo, grande parte deles é o pai e a mãe que deixou na porta da escola. Tem pai, tem mãe, tem família, tem material. Beleza, grande parte deles, mas a minoria que está lá dentro, que não tem nada disso, como se sente diante dos que tem? E o professor geralmente, ai que bonitinho, que fofinho o teu lacinho da Barbie, ai o teu tênis é da hora, hein? Mas e aquele outro que não tem o tênis e não tem o lacinho? Como é que fica? Que tá ranhento, que vem sujo, que vem fedido, cheirando xixi, porque dorme com mais 3 irmãos no colchão todo mijado. Aí o professor fica assim, aquele ali eu não quero que chegue perto de mim, dá um nojo daquela criança. É esse que você tem que abraçar. É esse que você tem que conversar. É esse que você tem que enxergar além dos muros que ele mostra. Porque se você não tocar no íntimo desse aluno, você perde a vida dele. Você não perde o aluno porque ele não aprende o beabá, você perde porque ele não aprende a viver. Você perde a vida. Você, professor, é responsável pela vida daquele aluno. Não, imagina, eu tô ali para dar história, geografia, portuguesa. Quem tem que olhar a vida desse aluno é o pai e a mãe. Grande engano. Todos que estão ligados à educação de uma criança são tão importantes, são tão primordiais, quanto qualquer outro que tenha colocado simplesmente essa vida ao mundo. Então, todos nós somos responsáveis, sim, pela vida de criança. E tem muros que eles colocam, porque por serem crianças, eles brincam, eles choram, tudo ao mesmo tempo. Você tem aquela fala que diz assim, né? A criança tá lá brigando, mas daqui a pouco eles já estão brincando junto. Mas ninguém sabe por que brigou, ninguém foi investigar e ninguém sabe se aquela brincadeira é uma brincadeira só para se enquadrar no meio dos outros ou se realmente ele está se sentindo bem no meio dos outros. Então, para que a gente possa ter uma qualidade de ensino, para que a gente possa ter uma qualidade no desenvolvimento emocional, intelectual e até físico de uma criança, é necessário bons líderes. E os bons líderes, seja professor, pais, diretor, supervisão, secretaria de educação, tem que enxergar além dos muros, tem que enxergar muito além daquilo que pode se ver, tem que ouvir muito além daquilo que se pode ouvir, né? Esse texto é maravilhoso e eu espero que ele sirva de reflexão para todos nós mesmo, que a educação depende muito disso, de pessoas que veem, ouvem muito além daquilo que a gente consegue, né? Tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muito desejo de realmente fazer o bem.